Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou falar sobre um símbolo, o mais importante, o mais poderoso símbolo usado na magia, na bruxaria, por pagãos, por bruxos de diversas tradições, enfim, sobre o pentagrama. Vou falar sobre o que ele significa, como utilizar, onde ele é utilizado, algumas passagens históricas e algumas curiosidades. Vamos ver? Para começar, o pentagrama, a palavra pentagrama, ela tem origem no grego e ela significa 5 linhas. E essas 5 linhas elas podem aparecer em diferentes formas. Por exemplo, 5 linhas paralelas umas às outras são usadas nas partituras musicais e elas também são chamadas de pentagrama. Mas 5 linhas interconectadas por 5 pontos e de uma forma infinita, de um movimento infinito, é o nosso pentagrama, o pentagrama que a gente usa para magia, o pentagrama que a gente usa como um símbolo mágico que expressa um dos maiores poderes de todos, que é o da nossa mente sobre os elementos. Aula de matemática, o que é uma reta? Uma reta é a menor distância entre 2 pontos. Então, quando a gente traça esses 5 pontos, e estas 5 retas ou 5 linhas entre elas e faz com que elas fluam de forma infinita, isso também remete, de certa forma, à árvore da vida na Kabbalah, onde as séfiras estão espalhadas e as linhas que conectam essas séfiras também fluem de forma infinita. Mas enfim, no nosso pentagrama, esses 5 pontos eles representam os 4 elementos naturais, que são a base da natureza, a base da vida, a base do nós, da nossa esfera, e que também são utilizados na magia, óbvio. E o ponto de cima, que fica no topo, representa a mente, ou o espírito, ou o éter. E por estar acima dos outros, a ideia passada aqui é de que a nossa mente, o nosso poder individual, é capaz de utilizar os outros 4 elementos naturais a nosso favor ou coexistir com eles, cooperar com eles e trabalhá-los magicamente. De acordo com Eliphas Levi, um dos maiores ocultistas que a gente tem, a definição do pentagrama é a seguinte: o pentagrama exprime a dominação do espírito sobre os elementos, e é por este signo que encadeamos os silfos do ar, as salamandras do fogo, as ondinas da água e os gnomos da terra, os espíritos elementais do reino dévico. Armados deste signo e convenientemente disposto, podeis ver o infinito através daquela faculdade que é como que o olho de vossa alma. E vós vos fareis servir por legiões de anjos e falanges de demônios. Essa definição se encontra nesse livro, Dogma e Ritual da Alta Magia. Aliás, eu recomendo não só a leitura deste, como a coleção toda do Eliphas Levi, que são a História da Magia, a Chave dos Grandes Mistérios e o Dogma e Ritual da Alta Magia. Ainda segundo o Eliphas Levi, o pentagrama ele representa um microcosmos, que é a nossa esfera, a esfera humana. E, ainda segundo ele, este símbolo é muito mais poderoso que o do macrocosmos, que é o hexagrama, ou também conhecido como selo de Salomão, ou ainda estrela de Davi. Só que aí fica aquela coisa no ar. Então, se o espírito que está em cima domina os outros 4 elementos, quer dizer que a gente deve usar do jeito que a gente quiser e acabou e pode explorar esses 4 elementos? Não. Diferente de uma ideia que a sociedade em si tem há milênios já de que a natureza deve provir o ser humano e de que o ser humano está no topo de tudo, aqui não é assim. Existe uma relação de respeito, existe uma relação mútua. Mas esse símbolo da mente, do espírito por cima dos outros, significa o entendimento, significa a maestria, não significa que eu sou o dono desses outros e eles vão me obedecer, custe o que custar. Não é isso. Aliás, a gente tem que estar sempre trabalhando os outros 4 elementos, né? Naturalmente, a gente tem uma afinidade maior com um ou com o outro, mas o ideal é que a gente consiga trabalhar e desenvolver uma afinidade com todos eles. Eu, por exemplo, sempre fui mais
vamos dizer assim, eu sempre fui mais água, sempre tive uma facilidade de trabalhar melhor com água e também com ar. Nos últimos anos eu vim desenvolvendo a habilidade com fogo. E terra eu ainda estou engatinhando. Isso aqui é quase um RPG, né? Hoje em dia a gente entende que o pentagrama é essa estrela de 5 pontas, com as linhas infinitas de preferência, porque algumas não estão, até pela dificuldade de se fazer, e essa mesma estrela de 5 pontas inserida dentro de um círculo se torna um pentáculo. Tá correto? Tá correto, mas não é só isso. Um pentagrama dentro de um círculo é um pentáculo, mas nem todo pentáculo possui um pentagrama. E isso porque aí existe agora uma certa divergência, uma discussão, uma base de pesquisa, que a maioria das fontes que a gente tem de ocultismo, de bruxaria, elas vêm da Europa, e de séculos atrás. E as principais línguas europeias, algumas delas compartilham algumas semelhanças, outras não, e algumas geram algumas confusões. Isso é natural em todas as línguas. Mas é o que acontece? Como o pentagrama vem do grego, penta significa 5, quando a gente vê um pentáculo, a gente tende a entender, né, diretamente que esse penta do pentáculo também é 5, mas não é. Uma das razões para isso é que a possível origem etimológica de pentáculo venha do francês, e ao invés de penta, seria pend, que é pendurar. Então, a ideia ainda seria pendacu, pendurado no pescoço, ou seja, uma forma de talismã. E ainda para ficar um pouco mais intrigante isso, quando a gente tem uma das primeiras obras completas, que é a do Eliphas Levi, o pentáculo é escrito como pan, não como pen. Então, talvez a ideia tenha sido justamente se afastar desse mal entendimento gerado pelo penta. Tanto que a maioria dos pentáculos que você pode ver, se você for buscar pentáculos, não vão conter um pentagrama. A grande maioria vai ser sim circular, mas não necessariamente com 5 pontas dentro, uma estrela de 5 pontas dentro. Praticamente todos os pentáculos que vêm do Lemegeton de Salomão, atribuído a Salomão, não tem um pentagrama. Alguns inclusive têm o hexagrama. Então, posterior a Eliphas Levi, Aleister Crowley, da Golden Dawn, também escrevia pan, não pen, tacou. E talvez isso tenha sido mesmo de propósito para fazer essa diferenciação. Só que acontece alguma coisa que muda e populariza o pentáculo como o pentagrama dentro do círculo. E uma das razões para isso é o tarot de Rider-Waite. A visão do naipe de diamantes ou de ouros se torna pentáculos. E esses pentáculos são desenhados com o pentagrama dentro. E por isso, talvez, né, como eu estou dizendo, não quero receber nenhum comentário que você está falando, não é. Estou falando que são supostas ideias para explicar. Presta atenção. Por isso, talvez, o pentáculo com o pentagrama dentro tenha ficado tão popular. Só que para piorar a situação, a gente tem o Gerald Gardner, o fundador da Wicca, que anos depois vem com os primeiros ensaios sobre a Wicca e tal, e publica que um pentáculo é necessariamente um pentagrama dentro de um círculo. Então, historicamente, a gente tem essa ligação dos pentáculos sem o pentagrama dentro. Com o Rider-Waite, com o Gardner na Wicca, a gente tem o pentáculo com o pentagrama dentro. E talvez pelo alcance, talvez o Rider-Waite Tarot e o Gardner com a Wicca tenham tido um alcance muito maior do que os anteriores, os ocultistas anteriores, a ideia de pentáculo sendo o pentagrama dentro do círculo apenas ficou fortalecida, mas não é. Então, isso daqui é um pentagrama, isso daqui é um pentáculo, isso daqui também é um pentáculo. Símbolos, eles são universais e essa é a graça de um símbolo, essa é a parte legal do símbolo. Independente de idioma, independente de base cultural, independente de grau de instrução,
qualquer coisa, um símbolo, ele pode ser entendido, ele pode ser interpretado, ele pode ser significado. E, de forma muito interessante, os símbolos têm essa habilidade de carregar consigo o significado, mesmo que ele mude através dos tempos. Muitas vezes ele permanece similar ao original. E eu estou falando isso porque o pentagrama ele é visto há muito tempo atrás já em utilizações mágicas, ele é utilizado ainda hoje, nós entendemos esse significado mágico, mas a ele também foi atribuído um outro significado. E sim, eu estou falando do pentagrama invertido, o símbolo da igreja de Satã, dos satanistas. E o que acontece com esse símbolo? A ideia da igreja de Satã, a ideia dos satanistas é que eles são ateus e eles não estão nem aí para Satanás ou para o anticristo da igreja católica. A ideia deles é aproveitar e tirar o maior proveito possível das experiências carnais, das experiências na Terra. Então, o símbolo invertido do pentagrama traz justamente isso. Quando a gente analisa o pentagrama sendo a mente, o espírito, o éter, sobre os 4 elementos, o domínio do eu, o domínio da mente, sobre a matéria, a ascensão espiritual, a elevação, quando a gente inverte, a ideia é justamente essa, a gente está ligado às experiências térreas, às experiências carnais, preso a isso. E essa é a filosofia deles, essa é a ideia deles, é pelo que eles vivem, é pelo que eles trabalham. Então, tem total sentido se for pensar dessa forma e se analisarmos simbolicamente dessa forma. Mas aí vem a pergunta, e o bode? O que ele tem a ver com isso tudo? Então, para explicar isso, a gente vai voltar lá no Eliphas Levi. O Eliphas Levi, quando publicou o Dogma e o Ritual da Alta Magia em 1854, ele traz a ilustração, a famosa ilustração do Baphomet. E o Baphomet, ou o bode sabático, ele representa a dualidade, ele representa o caos, ele representa problemas, mas ele também representa o equilíbrio. As above, so below, o que está em cima também está embaixo, homem e mulher, escuro e claro, toda a dualidade hermética, principalmente a filosofia hermética. E se a gente observar o Baphomet, ele tem um pentagrama normal na cabeça, não é invertido. Só que nós temos um outro ocultista, Stanislas de Gaeta, que publicou o livro La Clef de la Magie Noire, A Chave da Magia Negra, em 1897. E nesse livro ele trouxe o que ele chama de pentagrama do bode, ou seja, a inversão do pentagrama originalmente, baseada na ideia do Baphomet de Eliphas Levi, o Baphomet de Mendes. Depois disso, cerca de 100 anos depois, em 1966, a Igreja Satanista é fundada, e o fundador, Anton Chandler Lavie, fazendo uma busca nos materiais que ele tinha, nos livros que ele tinha o La Clef de la Magie Noire, ele encontra o pentagrama do bode e ele ressignifica, ele reutiliza, ele retrabalha o pentagrama do bode e ele se torna o principal símbolo da Igreja de Satã. Mas o que eu quero dizer com isso é que símbolos, por natureza, eles podem ser ressignificados, mas muitas vezes eles permanecem com a essência, mesmo que um pouco delas, ou proporcionalmente invertida a elas. E é o que aconteceu e ainda acontece com o pentagrama. Agora que a gente sabe tudo o que é necessário saber sobre o pentagrama, vem a pergunta: como utilizar o pentagrama? Magicamente, para proteção, para melhorar feitiço ou para qualquer outra coisa que você queira. A ideia do pentagrama, então, ela simboliza a nossa maestria sobre os elementos, sobre nós mesmos, na verdade. Então, é uma ideia de ascensão. Eu sou do tipo que acredita e sempre disso para tudo que eu faço, meu trabalho fora aqui do santuário, para o santuário e tal, é que tudo é simples. Ou tudo deve ser simples, ou deve ser simplificado. Porque nós mesmos, nós humanos, gostamos de complicar, gostamos de tornar as coisas difíceis,
sofridas para alguém se sentir merecedor e não sei o que, não sei o que. Não, eu gosto de simplificar, eu gosto de fazer da maneira simples, eu gosto de buscar sempre a essência da coisa para entender, porque a essência sempre é simples. Então, eu utilizo o pentagrama nos meus feitiços. Já utilizei o pentagrama como colar, como proteção? Já, mas ultimamente eu tenho preferido utilizar pedras. Mas eu ainda tenho o meu amuletinho de pentagrama guardado. De qualquer forma, o que eu quero te dizer é que você não precisa se prender a nada que tentem te explicar ou que tentem fazer você acreditar que é difícil, é complexo e você não pode ainda ou alguma coisa do tipo. Você pode. Como utilizar esse pentagrama, então? No meu caso, eu utilizo sempre que eu estou fazendo algum feitiço. É uma forma para eu me lembrar de que eu mesmo, como indivíduo, sou capaz de fazer e de criar o que eu quero. Quando eu desenho o pentagrama no final de um feitiço, no final de algum ritual, eu me lembro e eu reconheço isso em mim. É a minha forma de utilizar o pentagrama. Você também pode usar se você gostar da ideia. Outra forma, como um amuleto, você pode fazer o seu pentagrama ou então comprar ele pronto, mas comprando a ideia que você sempre purifique, sempre energize. Você fazendo também é bom dar uma energizada. Porque assim como as pedras, a gente não sabe nas mãos de quem ele passou até chegar a você. E geralmente não foi coisa boa. Então, você pega o seu pentagrama que você fez, o que você comprou, você pode limpar na fumaça de um incenso, como um incenso de sândalo, de sálvia branca, de palo santo, de canela, ou você pode dar um banho de sal grosso, como é feito com pedras, que eu acho até mais fácil e mais interessante. E, para energizar, se você puder, é legal você deixar ele fora de casa, num ambiente aberto, tomando sol e lua, preferencialmente a lua cheia. Então, 24 horas ao ar livre, depois você pega e ele está pronto para ser utilizado. E ele pode ser dedicado a alguma divindade, caso você trabalhe com divindades, como é o meu caso. Você pode dedicar a Hecate, óbvio. Você pode dedicar a outras divindades ligadas às artes, à magia, como Odin, Hermes, Oxum. Existem vários, você vê qual que você se identifica mais e faz essa dedicação, essa oferenda, para que o pentagrama também seja regido por essa divindade. E se você quiser algo mais complexo, mais trabalhado, que também funciona, não estou dizendo que é errado, só que eu acho que nem sempre é o melhor caminho a se seguir, ainda mais quando a gente está perdido no mundo que a gente está. Você vai buscar pelo ritual menor do pentagrama, que é um ritual do Aleister Crowley na Golden Dawn. É mais complexo, é muito mais intenso, mas pode ser de seu interesse. Então é isso é um pentagrama, isso é um pentáculo, isso aqui também é um pentáculo. Espero que tenha gostado dessa explicação. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Se quiser fazer algum elogio, pode fazer que eu também respondo. Se for para atacar, não perca seu tempo porque eu não respondo. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Deixa Deus ali guiar, eu estou morrendo de calor porque está 39 graus e eu não posso ligar o ventilador porque senão eu não consigo gravar, ninguém vai me escutar. Muito obrigado e até o próximo. E se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouco no canal? Aqui você encontra um vídeo com todas as deusas que já foram faladas. Aqui um vídeo com todos os feitiços e estudos que já foram postados. Aqui você se inscreve no Telegram para mais novidades, lá eu posto algumas coisas. E aqui você se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Muito obrigado!